Acho que agora melhora, né? Meus irmãos, o nosso pastor, Deus propôs no coração do nosso pastor tratar sobre a questão de força, questão de ânimo, né? Ânimo e coragem. E nas quartas-feiras deste mês, excetuando a primeira quarta-feira, o tema tem sido esse: ânimo e coragem. E é um tema propício, porque nós estamos no final do ano e o desânimo e a falta de coragem não combinam com o cristão. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é coragem. Algumas vezes as duas palavras são usadas como sinônimo ou sinônimas, mas coragem é força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis. Coragem é uma força espiritual, ou seja, não é uma coisa que tem a ver necessariamente com o aspecto físico, é algo na nossa mente, que nos faz, que nos impulsiona a superar circunstâncias difíceis. E o ânimo é ainda uma palavra que tem um significado mais profundo, porque ânimo é um excesso de determinação diante de uma determinada circunstância. Claro, repito, essas duas palavras muitas vezes são usadas como sinônimas, mas elas têm essas peculiaridades distintivas. E eu acho que esse capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, e essa passagem especificamente, quando Jesus anda por cima do mar, uma passagem que tem muito a ver com essas duas palavras, porque os discípulos que estavam no meio do mar de Genezaré, no meio do mar da Galileia, aquele grande lago, que na sua maior extensão tinha cerca de 13 quilômetros, eles estavam precisando exatamente disso aqui, estavam precisando ser corajosos, e estavam precisando de ânimo para superar as dificuldades que se impôs no meio daquela tormenta que se levantou. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está pregando o Evangelho como ele sempre fazia, falando a respeito das coisas do reino de Deus, e junto com ele, naturalmente, uma grande multidão e os seus discípulos. E Jesus disse assim: olha, se organizem aí e vão para o outro lado do mar da Galileia. Eu vou despedir a multidão e depois me encontrarei com vocês. Os discípulos certamente tinham a certeza de que Jesus faria esse percurso num barco. Provavelmente pediria alguma carona ou pagaria uma passagem para o outro lado, não sei, mas eles com certeza sabiam que Jesus haveria de fazer isso aí. E Jesus disse assim: olha, vão indo. E a Bíblia diz no versículo 22, a expressão que está escrita aqui é que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. A palavra aqui é exatamente esta: ordenou. Significava dizer que aqueles discípulos tinham uma missão dada por Jesus e que a princípio não parecia certamente a eles uma missão difícil, ir para o outro lado do mar. Era isso que eles tinham que fazer. No entanto, quando eles estavam no meio do mar, e aí os estudiosos, a partir do que João diz nesta mesma passagem, calculam algo em torno de 4,5 km a 5,5 km, que eles já tinham saído, estavam quase que de fato no meio do mar. E naquele meio do mar, a Bíblia diz no versículo 24 que se levantou grandes ondas, porque o vento batia contrário à direção que os discípulos estavam indo. E aí o que é que acontece? O pânico toma conta daqueles homens.
O desespero toma conta deles porque eles não estavam conseguindo cumprir uma missão que aparentemente era simples: dentro do barco passar para o outro lado do mar da Galileia. Às vezes, Jesus nos dá determinadas missões que às vezes a gente diz assim: essa daí é tranquila, vou lá e vou fazer rapidinho. Mas às vezes as circunstâncias adversas se levantam quando nós estamos exatamente tentando cumprir aquilo que Jesus nos mandou fazer. Isso aqui é bom que a gente saiba, porque algumas pessoas ainda colocam na mente, eu não sei porquê, mas ainda colocam na mente que se eu estou em obediência a Deus, dará tudo certo, no sentido de que não vai ter vento contrário no meio do mar. E não é assim. E eu não sei quem foi que iludiu alguns irmãos para que pensassem desse jeito, porque a Bíblia não fala essas coisas. Na verdade, a Bíblia sempre nos mostra que é exatamente quando nós estamos em obediência a Deus, os ventos vêm contrário, as chuvas vêm para, fazer a gente desistir, o mar fica revolto, é isso que acontece. Isso é o natural, não é o antinatural. Essa coisa da tempestade, dos ventos contrários e não sei o que, isso é natural na vida do cristão. E eu posso dizer até mais, é natural na vida dos seres humanos. Porque todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, portanto pecadores, os obriga a enfrentar dificuldades. Meus irmãos, os ventos contrários são inevitáveis. Por serem inevitáveis, eles não deveriam nos surpreender, porque hoje ou amanhã eles virão contra a sua vida. Hoje ou amanhã os ventos vão bater contrário, como bateram contrário a esses discípulos que estavam obedecendo a Cristo, saindo de um lado do mar da Galileia e indo para o outro. Além dos ventos serem inevitáveis, os ventos contrários serem inevitáveis, eles também são imprevisíveis. Você não sabe quando é que o vento contrário vai bater, mas eu dou uma dica: se você estiver em obediência e aparentemente não estiver batendo vento contrário, pode se preparar, porque ele está vindo aí. É natural que eles venham, eles são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Você não consegue administrar os ventos. As circunstâncias que vêm contra a sua vida, você não consegue administrá-las, muitas vezes. E aí, o que é que você vai fazer diante dos ventos que batem contrários, sendo eles impossíveis de serem administrados por você? Vai se desesperar como os discípulos fizeram? É uma opção, não é a melhor, mas é uma opção. Para além de a gente ter a ciência de que os ventos contrários estão na nossa vida ou virão contra nós precisamos entender que, sobretudo quando nós estamos, como os discípulos estavam aqui, em obediência a Deus, Deus está olhando para nós e está com a gente no meio dessa tormenta. Nós não podemos esquecer disso. Jesus me mandou fazer tal coisa, ele está lá do outro lado e eu estou aqui no meio do mar sozinho, tá? Não. A Bíblia diz que de onde Jesus estava, Jesus via a situação dos seus discípulos. Jesus via o que era que eles estavam passando e resolveu ir até os seus discípulos. E foi.
A Bíblia diz aqui no versículo 25, que quando já era a quarta vigília da noite, e é interessante a gente entender o que é essa quarta vigília da noite. Os judeus tinham o hábito de dividir a noite em 3 vigílias. Os romanos, por sua vez, dividiam a noite em 4 vigílias, que significava as horas dos turnos que os soldados que faziam as vigílias trocavam de turno. O primeiro turno, a primeira vigília, ia das 18 horas até as 21 horas. Então, 19, 20, 21, 3 horas. A segunda vigília, das 21 horas à meia-noite, mais 3 horas. E aí vocês já entenderam. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada, e a quarta vigília, das 3 às 6. Ou seja, já era perto da manhã, mas ainda escuro. Na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos caminhando por cima do mar. Quando os discípulos viram Jesus caminhando por cima do mar, ainda à noite, eles não reconheceram que tratava-se de Cristo, e muito menos eles poderiam imaginar que Jesus haveria de se encontrar com eles caminhando por cima das águas. Eles já tinham visto Jesus fazer um montão de milagres. Certamente até ressuscitar morto Jesus já tinha ressuscitado, acalmar a tempestade dos ventos, provavelmente Jesus também já tinha feito isso, mas caminhar por cima das águas, não. Havia uma crença muito forte dentre os judeus de que só Deus poderia caminhar por cima das águas. O salmista, no Salmo 77, no verso 19, ele fala sobre Deus e que Deus caminha sobre as águas, e a compreensão de que alguém poderia caminhar sobre as águas era para o judeu a compreensão de que só Deus poderia fazê-lo. Então, o único pensamento possível aos discípulos naquele momento, mesmo a revelia daquilo que pregavam os judeus, era de que aquilo se tratava de um fantasma. E aí foi essa visão que eles tiveram, os discípulos dentro do mar, disseram assim: é um fantasma. E começaram a gritar, imagina, começaram a gritar com medo, com pavor, um fantasma. E agora? Eles entendiam pela cultura que quando um fantasma, que na verdade era um defunto que estava pairando por ali, a alma de alguém e tal, quando aparecia um determinado marinheiro no meio do mar, aquilo significava a morte deles. Era essa a mensagem que a visão de um fantasma trazia para os marinheiros. No meio do mar, vendo um fantasma, vão morrer. Era isso que eles entendiam. Mas não era um fantasma, não. Era Jesus Cristo que estava caminhando por cima das águas. Veja que coisa improvável. Jesus podia ter pegado um barco maior e ter levado e ter salvado os seus discípulos, né? Não, ele veio caminhando por cima das águas. Improvável. Jesus tem umas formas de trabalhar que eu não consigo entender. E eu tenho certeza que muitas vezes, quando Jesus trabalha na sua vida, você também não entende nada. Você ora e você diz assim: Deus, eu preciso que o Senhor faça tal coisa na minha vida e melhore essa situação aqui e tal. E aí a situação começa a piorar, 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 piorar. E você diz: Deus, faz um milagre aqui, e a situação vai piorando, piorando, piorando. E aí você fica sem saber o que fazer. E aí quando você se vê numa situação em que você não sabe de fato o que fazer, não tem o que fazer, aí Jesus resolve o problema da maneira mais improvável possível.
Só que a gente é estranho, parece coisa de ser humano. A gente às vezes quer ensinar Jesus a fazer as coisas, e aí a gente olha e diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça desse jeito, que o Senhor venha no navio e não sei o que. Não, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer as coisas para beneficiar a nossa vida. Ele sabe como resolver as situações. Aquelas que você acha que sabe como se pode resolver, Ele tem outra forma de resolver. E aquela que você não sabe como resolver, Ele sabe resolver. Meus irmãos, isso é tão claro, e deveria ser tão claro para todos nós, pelas nossas experiências de vida com Cristo, porque todos nós aqui temos experiências de vida com Cristo, Ele resolvendo os nossos problemas das maneiras mais improváveis possíveis, e também pelos testemunhos que a gente encontra aqui na palavra de Deus. Só que às vezes, quando a gente está no meio do mar e os ventos ficam batendo contrário, e aí as ondas se levantam, João fala sobre o mar revolto, nessa mesma passagem, as ondas se levantam, e a gente começa pelas nossas próprias forças a tentar tirar a água de dentro do mar e a dizer assim: seria bom se acontecesse desse jeito, que viesse um transatlântico, que jogasse a boia e que nos ajudasse, que não sei o que. Não, Jesus quer vir caminhando por cima do mar. Ele tem um jeito dele trabalhar. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Mas no meio dessa tormenta aqui, o que é que eu tenho que fazer? Descansar. Você consegue resolver? Não, então descansa. Está dentro das tuas forças? Está dentro das tuas possibilidades? Não, então descansa. Tem uma crônica que foi escrita pelo Arnaldo Jabor, e aí ele coloca na crônica uma coisa que eu guardo comigo, eu acho muito interessante. Ele fala sobre um ditado tibetano, e ele diz que um ditado tibetano afirma o seguinte: se um problema é pequeno demais, para que pensar nele? Ou seja, ele não pode ocupar a tua mente, é um probleminha. Se ele é grande demais, de maneira que você não pode resolver, também não faz sentido ficar gastando o teu tempo com ele. Adotar essa prática para a nossa vida, ao passo que a gente descansa em Deus, faz com que a nossa mente fique tão bem, faz com que no meio daquelas ondas do revolto mar, a gente consiga repousar. Mas você está falando isso porque você não sabe qual é o mar revolto em que eu estou. Eu não sei, mas eu conheço o Deus que você serve, que é o Deus que eu sirvo também, que é aquele que acalma o mar quando Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E se Ele ainda não acalmou o mar que está revolto na sua vida, é porque Ele não quis acalmar. E você vai fazer o quê? Deus sabe trabalhar e sabe como e quando trabalhar. Ele sabe. Os discípulos estavam lá no meio do mar, tentando tirar a água, certamente agindo com as suas próprias forças, perdendo a coragem, perdendo o ânimo, até que Jesus chegou e ele disse assim: é um fantasma. Não, era Jesus. E começaram a gritar. Aí Jesus disse assim, versículo 27, cheguei nele. Jesus disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, nunca aconteceu na minha vida de eu estar numa situação de vento contrário, de tormenta, de eu ir a Deus
e ele não me dizer essas palavras aqui. Se ele fala comigo, é óbvio que ele fala com você também. Até porque, por meio desta palavra, ele está dizendo a você nessa noite: tenha bom ânimo. Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe desde quando você está passando. Ele sabe como você está passando e o que você diz enquanto está passando. Mas mais importante do que o que você está dizendo é o que ele diz para você: tenha bom ânimo nesta situação. Tenha coragem. Tenha forças. Por que ter bom ânimo? Ele diz na sequência: sou eu. Isso aqui é muito profundo. Isso é muito profundo. Esse sou eu de Jesus aqui é a mesma coisa de eu sou. Está te lembrando de algo? Como é que Deus se identifica? Eu sou, é a maneira como Deus se identifica lá no Antigo Testamento. E essa afirmação de Deus aos seus servos no Antigo Testamento é: eu sou aquilo que você precisa, presente, ou aquilo que você precisar, futuro. Quando Jesus diz assim: tende bom ânimo, sou eu, ele está dizendo assim: eu sou. Eu sou aquilo que você precisa ou aquilo que você precisar. Sabe o que é que isso significa? Não importa qual é o vento contrário que está batendo na sua vida, Deus é Deus que resolve todo e qualquer problema. Ele é aquele que apazigua todo o vento contrário. Foi dessa maneira que Deus se identificou: sou eu. Não é um fantasma que está aqui, é a solução para o teu problema. Mas eles estavam com medo, e Jesus disse assim: não fiquem temerosos, tranquilizem o coração de vocês. Escute isso, é Deus falando com você. Tranquilize o seu coração, sou eu. Os ventos contrários, para além de serem inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, também são pedagógicos. Às vezes você esquece disso, mas Deus está te lembrando hoje. As lutas que a gente enfrenta na vida são para nos ensinar alguma coisa, ou algumas coisas, ou muitas coisas. E essa visão a gente precisa ter no momento em que estamos passando pelos ventos contrários. Eu não sei se já disse aqui, talvez já tenha dito, mas eu estava até conversando com minha sogra, minha cunhada e minha esposa essa semana ou semana passada, não sei, sobre um abscesso que eu tive no pescoço, um abscesso cervical. Começou a doer, eu fui à UPA, isso 5, 6, 7 anos atrás, eu sou péssimo com datas. E aí eu fui na UPA, estava doendo, era só uma dor. E aí o médico passou um remédio, eu tomei por 5 dias e a dor só aumentava. E aí eu voltei lá, digo, eu vim aqui, falei com outro médico, ele passou um medicamento, mas a dor só aumenta, não resolveu. E aí o outro médico passou outra coisa, enfim. Sei que um caroço foi crescendo e ficou bem grande. Depois parou de doer, era só o caroço, que não incomodava absolutamente nada, mas era um caroço grande no pescoço. E aí teve um dia que eu fui lá e tinha um velhinho, acho que ele tinha perto dos 80 anos, era muito velhinho. Quando eu cheguei na porta, ele olhou para mim e disse assim: olha, isso aí é um abscesso cervical e eu vou te encaminhar
eu nem tinha sentado, eu vou te encaminhar para o Hospital do Câncer, porque lá eles vão cuidar de você rapidinho. Não vão tratar de você lá, porque isso aí não se trata lá, mas eles vão cuidar de você rápido. Só que eu tinha que chegar em casa e explicar para minha mãe que eu estava com aquele caroço no pescoço e aí do médico que ele me deu um encaminhamento para o Hospital do Câncer. E aí cheguei e disse: olha, mãe, o médico falou que isso aqui provavelmente trata-se de um abscesso, nada muito grave, mas que obviamente precisa de cuidados especiais e tem que ser rápido. E ele disse que se me desse um encaminhamento normal, eu demoraria a ser atendido pelo médico. Então ele me deu um encaminhamento para o Hospital do Câncer. Aí pronto, começou o chororô na minha casa. Minha irmã estava lá e é mais desesperada do que a minha mãe. E aí eu olhei para ela e disse assim: olha, vocês estão chorando por quê? Se isso aqui for um câncer e eu for morrer por causa disso, eu vou para onde? Para o céu. É bênção ou não é? Se for um câncer e eu me tratar, ficar curado, eu vou contar o testemunho: tive um câncer no pescoço e estou curado, Jesus é maravilhoso. E se não for um câncer, eu vou me tratar em outro lugar e vou ficar bom. Então não tem motivo para chorar. Isso parece até meio insensível, mas naquele momento eu acho que deu certo, porque pararam de chorar. Meus irmãos, a gente tem que olhar para a vida e enxergar que os desertos, os ventos contrários e tal, são pedagógicos também. E o pior que a gente pode imaginar que possa nos acontecer é você ir para o céu. Mas por que você está falando isso? Está falando de morte? É a passagem daqui para o céu. Enquanto Jesus não volta, ele está buscando um monte de gente por aí. Já foi gente hoje, foi gente ontem, antes de ontem, vai gente amanhã, e pode ser eu, pode ser você. Está pronto. O pior que pode nos acontecer na nossa concepção é a morte. Vai para o céu. Você não é crente? Então por que o desespero? É porque eu sou humano. Claro, você é humano, mas você tem um Deus que ressuscita mortos. Você tem um Deus que está no céu te esperando de braços abertos. Você tem um Deus que cura câncer. Você tem um Deus que acalma o mar. O Deus que você serve, que é teu amigo, que te ama, que está com você, Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Bendito é o nome de Jesus. Por que esse desespero? É tão gostoso ser cristão, porque a gente não tem medo da morte, meus irmãos. E é, humanamente falando, o pior que pode nos acontecer. Mas saindo daqui, olha Estevão, né? Saindo daqui, olhou para os céus e viu o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus, que estava de braços abertos. Para quê? Para recebê-lo. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora, não é isso, mas vai morrer. Se Jesus não voltar, vai morrer. Vai fazer o quê? Não é? Mas o que eu estou te dizendo é: tenha bom ânimo nesta situação que você está enfrentando, nesse vento contrário que você está enfrentando, que eu não sei o que é, se é enfermidade, desemprego, gente que está te perseguindo, eu não sei, mas Deus é aquele que está te dizendo nessa noite: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Bendito é o nome de Jesus. As provas, meus irmãos, produzem cristãos fortes, não porque eles são fortes em si mesmos, mas porque quanto mais o cristão é provado e quanto mais Deus na provação revela-se a ele, mais a fé dele aumenta em Deus. Então ele fica forte. Por quê? Porque ele sabe que Deus manda em tudo. Quando Jesus estava perto de ir para o céu,
perto de ser sacrificado, ressuscitar e ser assunto aos céus. Ele estava conversando com os discípulos, dando as últimas instruções, né? O pai dando as últimas instruções aos filhos antes da sua partida. E ele diz assim: olha, vocês não vão precisar mais me pedir as coisas. Vocês vão pedir as coisas diretamente ao Pai, porque o Pai vos ama. Meus irmãos, isso é muito profundo. Jesus está dizendo para os seus discípulos que Deus ama a eles. Aí você sabe que Jesus que te ama, não é? Você não sabe disso? Eu sei que Jesus me ama. O seu pai, vamos ler isso aqui, gente, vamos fazer essa leitura. Abra a sua Bíblia, por favor, para você entender um pouquinho do amor de Deus. Em Mateus capítulo 6. Se você entender esses versículos aqui, se você já tivesse chegado aqui compreendendo bem esses versículos que eu vou ler agora, você nem precisaria ouvir essa mensagem. Mateus capítulo 6. Eu vou ler a partir do 25 e vou até o versículo 30. Mateus 6, 25 ao 30. Marque esses versículos na sua Bíblia. É importante, marque na sua mente, marque no seu coração. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Ah, Senhor, está faltando mantimento. Sim, mas você tem vida. Não é a vida mais do que o mantimento? Senhor, está faltando veste. E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Qual é a riqueza que essas aves têm, que não estão juntando nada? Qual é a riqueza que elas têm? E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você é mais importante que uma ave? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? Dá para acrescentar 1 centímetro na sua altura? Você consegue fazer isso? E quanto, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois, olha que lição, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sabe o que é que Jesus está dizendo assim? Deus cuida dos animais, da fauna, não é? Deus cuida dos lírios, da flora, e Ele também cuida de você, ser humano. Aí no final ele diz assim: se ele faz isso pela criação dele, pela fauna, pela flora, o que é que ele vai fazer a você, que é a coroa da criação? Meus irmãos, se a gente entender isso aqui, a gente vive um evangelho sadio, a gente vive uma vida cristã sadia, ciente de que tem tempestade, tem ondas revoltas, mas
Deus, no meio dessa tormenta, cuida da gente, porque Ele mesmo nos ama. A compreensão do amor de Deus por nós nos faz descansar nos dias difíceis. Tem uma frase fixada lá nas minhas fotos prediletas no Facebook, que eu deixei aqui pronta. A frase é a seguinte: quando você estiver vivendo o pior dia da sua vida, lembre-se de Cristo, da sua dor e agonia. Isso lhe dará força e alegria para seguir em frente. Em João, no capítulo 16, versículo 23, isso é muito profundo. Jesus está conversando com seus discípulos, claro, ele diz umas coisas lá que os discípulos não entendem, ficam cheios de dúvidas, cheios de perguntas na mente, questionando um ao outro, e não perguntam a Jesus, mas os questionamentos estão lá. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou morrer e tal, e vou ressuscitar. Naquele dia, nada me perguntareis. Naquele dia, nada me perguntareis. Deixa eu tentar fazer você entender o que é que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui. Você que está passando por situações muito complicadas, não vai precisar se esforçar muito não, vai ser mais fácil. Se você não estiver passando por situações tão complicadas, vai precisar se esforçar um pouquinho. Imagine que Jesus está diante de você, e você está naquele dia que é, sabe, o dia mais difícil da tua vida. Naquele dia que você está desesperado, sabe, que você pensa em desistir, em largar as armas e ir embora, e não quer ser mais crente e tal, e não quer mais saber de Jesus. Nesse dia que você está jogando pedra na cruz. E aí você disse: eu não aguento mais essa vida, porque essa vida é muito ruim, e está acontecendo isso, e aquilo outro, e não sei o que, e tarará, e parará, e por aí vai. Você vai falar, imagine você falando para Jesus todas essas coisas, e Ele está diante de você. Eu acho que eu ia precisar daquele microfone agora. E Ele está diante de você, e você vai falando, vai reclamando, vai xingando, vai jogando pedra. Aí Ele faz assim, ó. Depois disso, qual é a tua pergunta? É que no dia difícil, quando você está no meio da tempestade, os teus olhos ficam meio fechados. Aí você não consegue enxergar. Você não consegue ver a cruz. Você não consegue ver os cravos, você não enxerga o sofrimento de Cristo, você não consegue ver alguém oferecendo uma esponja que se via para limpar o bumbum das pessoas, sabe, com fezes, e molhando a esponja no vinagre, colocando na boca de Jesus, e Ele tragando, por amor a você. Você não consegue enxergar essas coisas, porque a tempestade não deixa você ver, mas diante de todas as situações complicadas da sua vida, saiba que tudo aquilo foi por você, e para te dar salvação, para te dar tranquilidade, paz, no meio da tormenta. E aí imagina Ele fazendo assim para você. Quais são as tuas perguntas? Do que é que você vai reclamar? Por que é que você desistiria? Qual é o motivo que está te fazendo ficar mais distante de Cristo? Olha para a cruz, olha para as mãos dele. Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, eu vou morrer,
mas fiquem tranquilos, depois, por um tempo, eu vou ressuscitar e estarei com vocês. Naquele dia, vocês não vão ter perguntas para me fazer. Porque diante do ressuscitado, não há questionamentos. Se você veio aqui hoje pensando em desistir, parar, não deixe o inimigo arrebatar essa mensagem do teu coração, não. Lembra de quem é o teu Deus no meio da tormenta. Não é um fantasma, não, é Ele. É o eu sou. Olhe para as mãos furadas dele. Diante do ressuscitado, a única coisa que a gente consegue perguntar a ele é: o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha missão? Para os discípulos foi só atravessar para o outro lado. Para você deve ser pregar o evangelho, ser instrumento de Deus para salvar a tua família. Pode ser pregar aqui em cima, dar aula na escola dominical, tomar posição na intercessão pelos irmãos, falar de Deus no teu trabalho. Diante de Cristo, a gente só consegue saber o que é que o Senhor quer que eu faça. É isso que você tem que saber. Você nunca vai conseguir se sentir completo nesta vida se você não souber o que é que Deus quer de você. O sentido da vida, e é outra frase minha que está lá, o sentido da vida está no fato de um homem crer em Deus e lutar para que a vontade dele seja feita sempre, sobretudo na nossa própria vida. Qual é a tua missão? Você não precisa de outra coisa, você só precisa saber qual é a sua missão. Quando você descobrir que a sua quando você descobrir que a sua missão é orar, quando você descobrir que a sua missão é pregar, quando você descobrir que a sua missão é trabalhar na intercessão, é visitar os órfãos, sabe? Quando você descobrir qual é a sua missão e começar a desenvolvê-la com a ajuda de Deus, você se sentirá completo. É disso que você precisa. Você não está precisando de menos lutas, porque elas estão agora e vão estar amanhã e sempre estarão, até a vinda de Cristo, até a gente partir. O que você precisa saber é para que você foi chamado. O que você precisa fazer é desenvolver o teu talento, porque Deus te deu um talento. Descubra-o e faça a vontade de Deus, e nunca mais a falta de ânimo e a falta de coragem te farão pensar: vou desistir da fé. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Nós louvamos